Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, graças a Deus, né? Amém, irmãos. Jesus é o Senhor, né? É bom ter comunhão, né? Na palavra. E é tão rica essas palavras que o Senhor tem falado para nós, né? Tá aí já no quadro, né? A mensagem de hoje é uma mensagem curtinha, viu, irmãos? Mas o título é Participantes da Natureza Divina. Poxa, graças a Deus. O Senhor tem que ser exaltado, né? E Ele nos deu esse privilégio. Deus é Deus, o Senhor é o Senhor, né? É gostosa essa reunião de partir o pão, né, irmãos? A gente exaltar o Senhor. Irmãos, essa é uma reunião para o Senhor. Entende, irmãos? Não é reunião para a gente, não é momento para a gente pedir nada. É só para exaltar o Senhor. Quando nós pedimos, nós trazemos a reunião para o nosso favor. Essa reunião é para o Senhor. Eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico, eu te adoro, eu me rendo, eu me prostro, mas quando falo, Senhor, me dá um novo trabalho. Irmãos, essa reunião não é para pedir assim. Senhor, abençoa, Senhor, estou precisando de um outro emprego, tal. O Senhor sabe, mas Ele quer nesse momento que a gente exalta só Ele. Uhum. É na primeira pessoa. Não, tu é a segunda pessoa do singular. Não é para eu, primeira pessoa, é na segunda pessoa. Senhor, é para tu, tu és, isso aqui é para ti, né? Realmente é maravilhoso que o Senhor, irmãos, ele é maravilhoso. Não tenho o que dizer mais. Como é que explicar tudo que Deus fez, tudo que Deus planejou, e Jesus veio e executou? Nós só temos que bem dizer, um dia para a gente voltar à reunião só para Ele, irmãos, é pouco. Né? É pouco. Nesse momento não temos petições a fazer, nós temos agradecimento, né? Graças a Deus. E hoje o Senhor tá trazendo para nós essa palavra de, assim, nos encorajando mais um pouco, irmãos. É nós sermos participantes da natureza divina. O que é isso? Como é isso? Como é isso? E agora vou me tornar Deus? Graças ao Senhor. Vamos ler, né? Os versículos de Pedro. Vamos ler, irmãos. Ó Senhor. 2 Pedro, capítulo 1. Eu vou procurar ser rápido, viu, irmãos? Senhor Jesus. Capítulo 1. Está lá já? Não está. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e vamos embora. Simão Pedro, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Aleluia. Que bênção. Os versículos falam por si, né? Falam por si. Aqui logo no primeiro versículo, irmãos, já tem alguma coisa maravilhosa aqui. Quando Pedro veio escrever. Pedro estava escrevendo para aqueles cristãos dispersos, os judeus que estavam dispersos ainda, né? Então ele vem, escreve para eles, e olha como ele se apresenta aqui. Simão, Pedro. Né? Ele era Simão, mas o Senhor Jesus mudou ele, falou,
tu serás Pedro. Você vai ser chamado Pedro. Mas ele fala, eu sou Simão Pedro. Simão, mas Pedro. Servo e apóstolo. Irmãos, servo e apóstolo. Interessante, né? Como é? Por que ele se apresenta assim? Ele se apresenta como um servo, mas ele diz, eu também sou apóstolo. Nós sabemos, irmãos, a importância que tem um apóstolo. Na história da igreja, nós já lemos, já vimos, estudamos as igrejas, né? Com as 7 etapas da igreja lá em Apocalipse, né? De Éfeso até Filadélfia. E nós vimos que o fator determinante para a queda da igreja foi a falta da palavra dos profetas, dos apóstolos. Faltou a palavra dos apóstolos. O que aconteceu? Não tinha direção para ir. A palavra do apóstolo dava direção, então eles caminhavam. Vinham tribulações, vinham sofrimentos, mas eles tinham uma palavra que norteava, dava o norte, é para quê? Então eles iam, vinha perseguição, vinha martírio, matavam, arrumavam, destruía a família, eles continuavam. Mas uma hora parou a palavra. Aí ficou todo mundo confuso. Para onde nós vamos? Para onde vamos? E agora? Não tem uma palavra que dá direção. Então a palavra do apóstolo, ela dá direção. O caminho é esse. Irmãos, eu vivo tão maravilhado nesse tempo que eu vivo a vida da igreja, irmãos. Sempre nós tivemos uma direção a seguir. Sempre nós tivemos uma direção a seguir, não é? E essa direção, irmãos, se renova de conferência em conferência. Não é? Por que nós temos as conferências? Porque o Senhor, Deus dá uma palavra de direção e nós seguimos essa direção. Quando nós compartilhamos aqui a palavra, não é porque nós veneramos alguém ou temos um irmão de preferência. Todos nós somos iguais, Edgar, todos nós. Mas Deus usa alguém para dar uma palavra que dá direção e nós caminhamos nessa direção. Por 6 meses, depois de 6 meses, ou renova, ou tem um novo sentimento. Não é? Não é assim, irmão? É assim. É assim. As palavras que nós falamos aqui, irmãos, sempre ela tem uma direção. Se eu venho aqui, eu falo uma palavra que tem um sentimento contrário da direção que o Senhor nos dá, chega no fim da reunião, a gente fala, nossa, mas foi estranha a palavra hoje. Não é? Não teve a linha da direção que Deus tem dado. Não é que homem tem dado. Deus tem nos dado. Então isso aconteceu com a igreja. Perdeu a palavra de direção. Acabou. Se perdeu. A igreja entrou em confusão. A religião veio e tomou conta. Confusão. Teorias de Jezabel. Aquela coisa toda. Foi pronto. Declínio, declínio, declínio. Não é? Porque faltou uma palavra de direção. Então, essa pessoa, esse apóstolo, é a pessoa que Deus usa. Vamos ver a experiência aqui, irmãos. Como é que é esse negócio aqui? Vamos lá. Vamos ver em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Olha só isso, irmãos. No versículo, capítulo 2... A partir do versículo 42. Atos 2, 42. O que fala aí? E perseveravam na doutrina dos... Doutrina não é uma doutrina para você seguir um negócio diferente. Doutrina aqui é na palavra dos apóstolos. Eles perseveravam na palavra que vinha dos apóstolos. E perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aí, essa palavra que eles perseveravam dava direção. Não era? Tinha os irmãos lá, Pedro, tinha Tiago, que eram os irmãos templo também. Então os apóstolos davam a palavra de direção e eles perseveravam nessa palavra. E caminhavam. Então em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Pedro aqui, ele está
Deixa eu desligar esse negócio aqui, que isso aqui não está ajudando em nada. Então Pedro, ele se apresenta como um servo. Olha, eu sou apóstolo. Mas o que ele evidencia aqui é que ele é um servo. Só que é importante nós entendermos a função e a posição de um apóstolo, uma pessoa usada por Deus. Usada por Deus. Nós podemos dizer, você é um apóstolo? Você é um apóstolo? Eu também sou um apóstolo. Às vezes eu sou um enviado por Deus para falar uma palavra para você. Numa reunião, numa reunião de casa, numa visita, Deus me usa como um enviado. Eu sou um apóstolo, mas eu sou um apóstolo numa proporção bem pequenininha. Porque Deus nos dá uma palavra de direção para todos prosseguirmos. Naquele momento, Deus te usou para dar uma palavra naquele momento ali. Tá certo? Você é um enviado de Deus. Então, irmãos, isso é realmente, olha, não vamos entrar muito nesse mérito, eu só estou querendo mostrar para os irmãos a importância dessa pessoa que Deus levanta dentre nós para nos dar uma direção. Tá certo? O apóstolo Paulo, por várias vezes, ele teve que reivindicar a posição de apóstolo dele, com os coríntios, com os gálatas. Ele teve que reivindicar, até deu bronca. Que eu me admiro de vocês terem abandonado o evangelho, eu falei, a palavra, né, e aquela palavra que vocês tomaram, que deu direção para vocês. E Pedro fala aqui também, né, da palavra que é de Deus e não é de homem nenhum. Deus tem que usar alguém. E ele usava os apóstolos. Que bênção, né? Que bênção, né? Graças ao Senhor. E muitas vezes eles tinham que reivindicar a posição e até mesmo falar, olha, cuidado. Quando Paulo chamou os irmãos de Éfeso, lá em Mileto, né, que ele estava lá, ele chamou os irmãos lá de Éfeso. Aqui, meu irmão. Amém. Obrigado, meu irmão. Ele chamou os irmãos de responsável da igreja em Éfeso, lá em Mileto, e falou para eles, olha, tanto tempo eu tive no meio de vocês, tal. Cuidar, porque lobos vorazes vão vir no meio de vocês. Né? E até mesmo a situação de alguém dentre os irmãos ia levantar alguém para confundir, porque não era pura palavra. Não era a palavra que Deus dava, mas eram lobos. Querendo perverter, criar costumes, refazer a rota. Existe uma rota que Deus tem dado. Existe uma direção. Mas quando vem algo estranho, vem para corrigir, para mudar a rota. Não, irmãos, agora é por aqui. Agora é isso. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. Nós não temos nada dentre nós, não devemos ter nada dentre nós que seja um sentimento contrário. Irmãos, isso é divisão. É um coração dividido, coração divisivo. E divisão no corpo é problema. É problema. Nós não estamos aqui para mudar a rota que Deus tem dado. Deus tem nos dado uma direção. Nesse caminho Deus tem nos abençoado, não é? Não é? Eu sinto que nós realmente somos um pouco aquém do que Deus espera de nós. Tá certo? Eu sinto. Não sei os irmãos. Deus podia nos abençoar mais ainda, né? Talvez o marco, a inauguração do novo auditório nos dê um novo ânimo para a gente ser um pouco mais útil nas mãos de Deus. Mas Deus tem feito muitas coisas no nosso meio. Olha os testemunhos. E uma coisa que Deus tem feito muito no nosso meio é levar essa palavra de poder, essa palavra de Deus, para as pessoas usando os nossos adolescentes. Não tem como dizer não, irmãos. Está aí, né? Os testemunhos estão aí, eles falam. Tem, né? Às vezes nós vamos servir eles lá na casa de adolescentes, lá na estância. Irmãos, que empenho eles têm em buscar a palavra, e saem, pregam o evangelho e voltam cheios de experiências. Então, Deus tem feito coisas no nosso meio. E essa é a direção que Deus nos tem dado hoje, né? Poderia ter vários irmãos que teriam habilidade aqui para mudar a rota. Nós temos irmãos com experiência, Olha, quantos irmãos temos nós com experiência para chegar aqui, irmãos, vamos mudar. Agora não é assim. Mas nós somos fiéis àquilo que Deus tem nos dado. Nós não queremos isso. Não queremos mudar a rota do que Deus está fazendo.
Então, irmãos, tudo é mediante uma palavra que Deus tem dado para nós e nos dá a direção. Bom, mas vamos parar com o apóstolo aqui. Pedro se apresenta como servo. Ele fala que ele é apóstolo, mas ele é um servo. Servo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Ou seja, ele está dizendo, eu estou escrevendo essa carta para vocês, que tiveram uma fé preciosa como nós. Na justiça, preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Eles obtiveram uma fé preciosa. O que é uma fé preciosa? Como eles obtiveram? O que eles obtiveram? Nós sabemos que quando nós aceitamos o Senhor, Ele nos dá uma porção. Ele nos dá uma porção. Essa porção é a nossa fé. É como foi repartida a terra lá dos filhos de Israel, né? Deus dava uma porção para cada um, tal. Mas engraçado que ele fala aqui, irmãos. Olha, gravem bem isso, viu? Cadê? Tiveram fé igualmente preciosa, na justiça. Aqui ele fala, fé igualmente preciosa. Quer dizer, que tem o mesmo valor. Tem o mesmo valor. Agora, vai de você desenvolver a sua fé ou você deixar uma fé apática. Tá certo? Mas a porção de fé que Deus deu para cada um de nós, ela é igualmente preciosa, tem o mesmo valor. Talvez uns desenvolvam mais, outros desenvolvam menos. Então, essa é uma porção que Deus deu para nós. É como uma porção de terra, né? Se você trabalha na terra, ela produz. Né, Batian? Trabalha na terra, ela produz, né? Aqui, irmãos, a plantadeira de horta, de um monte de coisa, né? Até arava a terra, né, Bá? Graças a Deus. Planta que dá. Agora, não adianta você ter a terra e ficar ali deitado na rede o dia todo e olhando para a terra. Não dá. Não produz. Não é? Balança ali, dá aí, levanta aí, fruta, vem, aparece fruta no pé. Vai cultivar, vai guardar, senão o mato toma conta. Não é assim? A nossa fé, irmãos, é a mesma coisa. Você tem que cultivar, cuidar, trabalhar a nossa fé. Porque ela é igualmente preciosa, a fé do outro. Aí você olha do outro, do irmão lá, puxa, o senhor está fazendo, está produzindo, está rendendo. Por que ele é tão abençoado e eu não sou? Não, Deus deu uma fé igualmente preciosa. Deus te deu uma fé igualzinha dele. Trabalha ela. Tem que trabalhar, né? Então, não compensa, irmãos, a gente ficar brigando pelo tamanho da fé. Deus deu. Não é brigar pelo tamanho. Ela tem o mesmo valor, né? Graças ao Senhor. Olha aqui. Graça e paz vos sejam multiplicadas, versículo 2. No pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ó Senhor Jesus. Irmãos, Deus, Ele tem dado para nós essa porção, e não entenda bem, Deus nos tem dado aqui todas as coisas que conduzem. Preste bem atenção. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo e tal. Mas as coisas que conduzem, elas não vão. Quem vai somos nós. Não somos os conduzidos. Ele nos dá coisas que conduzem-nos. Mas se você não vai, não adianta, as coisas estão lá te esperando. E aí, você vai ou não vai? É como se chegar numa estrada que está barrada ali, caiu a ponte. Você não consegue passar e mais. Mas se arrumar a ponte, a estrada que te conduz está à sua frente. É só passar e seguir. Mas você fica ali, não, vai que a ponte cai. E se eu estiver passando, ela cair? Ela te conduz, a estrada te conduz, então vai. Não é? Então não são as coisas que Deus nos concede que vão. Quem vai somos nós. Então tem que ter essa atitude de seguir nessa porção que Deus nos deu e que nos conduz à vida e à piedade. Graças ao Senhor, né? Então, irmãos,
No versículo 4 fala assim, olha: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então aqui, irmãos, entra o exercício da nossa fé. Pedro falou lá no primeiro versículo que Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. A fé do mesmo valor. Então essa fé é que nos conduz. O que é a fé? Nós já vimos falar várias vezes, né? Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que se não vê. No exercício da fé, desenvolver a nossa fé. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós temos a nossa fé, né? Mas na verdade, irmãos, a fé, no exercício da fé, torna-se possível, real para nós, aquilo que Deus é. No exercício da fé, as coisas divinas se tornam reais para nós. Talvez é um pouquinho difícil entender isso, né? Talvez a gente não consiga alcançar o que é isso. Mas, se você não tem uma fé exercitada, você tem uma fé apática, e nós somos assim, irmãos. Nós vivemos nessa esfera terrena aqui, e o exercício da nossa fé, muitas vezes, é não acreditar. Não, eu acredito em Deus. Você tem fé? Eu acredito em Deus. Não é questão de você acreditar. O diabo também acredita em Deus. Você tem fé? Então, às vezes, a nossa fé ela é apática e nós exercitamos ela nessa esfera que a gente vive. Mas, na verdade, irmãos, as coisas de Deus estão numa outra esfera. Então, no exercício da fé, nós vamos alcançando níveis mais elevados das coisas divinas. Um nível mais elevado de conhecimento, de bênçãos, de comunhão, de crescimento de vida, de paciência, de sabedoria, de aprender como olhar as coisas. Então, no exercício da fé, nós tocamos coisas superiores. Então, quanto mais exercita, mais coisas você vai alcançando. Exercita a fé, então a fé vai crescendo, vai se desenvolvendo. Mas se nós ficamos nessa esfera, eu acredito em Deus, eu sei que Deus existe, todo mundo, o diabo sabe, mas a nossa fé não desenvolve. Não é? Então parece que a nossa vida cristã não tem progresso, não avança. Por quê? Porque eu acredito em Deus. Ou se Deus quiser, até o jogador de futebol, né? Se Deus quiser, eu tenho fé que nós vamos virar a partida, não é assim? Se Deus quiser, nós vamos virar essa partida, nós vamos ganhar esse jogo e blá 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 blá. E às vezes nem quer. Fica verde a vida toda e não madura. Não é, irmãos? Senhor Jesus, nós precisamos crescer na nossa fé. O desenvolver, provar coisas impossíveis na esfera em que nós vivemos, mas que é possível na esfera celestial. Esse é o desenvolver da fé. A gente sair, não é? Provar Deus, como fala lá em Malaquias, com relação às ofertas, né? O que o Senhor fala? Deus falou, provai-me nisso. Vocês vão ver se eu não vou abrir as janelas dos céus. A nossa fé é mais ou menos isso também. Vai na fé, crê, confia, não olha para o lado nenhum, não dá espaço para pensamento nenhum, né, como de ontem, não dá espaço para pensamentos contrários do diabo, e vai em frente, crendo no Senhor. Irmãos, Deus só vai abençoando. Você só vai provando de coisas superiores. E isso, volta a dizer, irmãos, é na nossa vida pessoal, é no nosso viver no nosso lar, é no nosso trabalho, é na nossa experiência pessoal com Deus. Nós vamos crescendo. Nós vamos crescendo. Nós vamos exercitando e não conseguindo mais, seria a melhor maneira de dizer, dar atenção para coisinhas assim bobas. Nossa, mas eu estou numa esfera elevada que eu vou dar atenção para essas coisinhas bobas. Tadinho. Esse irmão, essa irmã, não sabe o que está fazendo. A fé dele é pequenininha ainda.
nós conseguimos, irmãos, dessas regiões mais altas, ou seja, desse nível de conhecimento de coisas superiores de Deus, nós conseguimos enxergar coisas assim, tão pequenininha. Você às vezes está olhando aqui, você vê uma formiguinha ali, aquela formiguinha de açúcar. Está no chão ali. Por quê? Você está ali. Se você tivesse deitado no chão, no nível dela, você não ia enxergar ela. Mas quando você olha de cima, formiguinha, tadinha, está lá no meu açúcar, né? Por que você consegue enxergar ela? Porque você está numa esfera superior. Quem olha de cima vê as coisas com mais clareza. Não é? Então, no exercício da nossa fé, nós somos transportados para uma esfera superior. E as coisas de Deus que estão nessa esfera se tornam propícias a nós. Entenderam, irmãos, que é o desenvolvimento da fé? Isso é realmente maravilhoso, irmãos. Ó Senhor Jesus. Graças a Deus, né? Então, não tem outro caminho, irmãos. A nossa fé é o único acesso. É único para conseguirmos as coisas superiores de Deus. Né? Não é questão de eu querer saber, eu estudo a Bíblia um monte, eu leio a Bíblia de capa a capa, tal, mas se você não tem uma comunhão íntima com Deus, eu fiz teologia. Né? Você fez, puxa, legal, fez. Mas se não teve essa prática do desenvolver da fé em comunhão com o Senhor, são meramente palavras. Meramente palavras. Entende? Mas quando você viu algo superior e você fala aquilo, as pessoas falam, nossa, de onde veio essa palavra? De onde ele tirou isso? Quem falou isso para ele? É porque simplesmente viu. Lembra a experiência de João, lá em Apocalipse? Ele foi, Deus convidou ele, não foi? Sobe para aqui, né? Ele falou que quando ele viu os céus, ele entrou naquela esfera, o que ele viu? Turbulência, né? Aquele zigue-zague, o espírito zigue-zagueando para lá e para cá. Ele viu coisas muito superiores, inefáveis. Ele viu, porque ele estava nessa esfera. Isso, exatamente isso. Ele falou, achei-me em espírito. Né? Achei. Quando nós estamos nessa esfera, de entrar no Espírito, tocar no Senhor, irmãos, nós vemos coisas. E essa, irmãos, vou falar para os irmãos, essa é a função que Paulo fala lá em Efésios capítulo 4, é a função do bispo. O bispo tem uma função de supervisor. Ele olha, ele vê as coisas. Irmãos, cuidado com isso. Irmãos, olha, no nosso meio está acontecendo isso. Cuidado. Então, entende? Aquele irmão de mais experiência que consegue deletar um problema antes que ele aconteça. Porque está vendo de cima. Né? Graças ao Senhor, irmãos. Então, eu falei para os irmãos que não ia demorar muito. E realmente, irmãos, o ponto é esse. Nessa esfera, nesse viver, nessa experiência, nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Porque você foi transportado para uma outra esfera. Então você começa a enxergar as coisas com os olhos divinos. Do jeito que Deus vê, você começa a ver, começa a enxergar. Aquilo vai abrindo. Porque você está no mais próximo de Deus, você subiu. Né? E saiu dessa esfera, essa esfera em que nós vivemos. Né? Então, irmãos, vamos ler um versículo aqui em 1 Tessalonicenses. Eu queria ler com os irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, e que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Aqui entrou de novo aqui a função do apóstolo. Né? Apóstolo é o que falava a palavra. E aqui está dizendo, não é palavra de homens, é de Deus. Né? Então veja, irmãos, a palavra ela opera, ela trabalha.
é a importância, né? A gente tem visto a importância que tem sido para nós, irmãos, o ruminar a palavra. Não é? Ruminar a palavra. Os irmãos têm dado tudo mastigadinho para nós, assim, para a gente ruminar, realmente entrar naquela palavra. É o orar-ler de uma forma diferente. Você entra na palavra, aquilo se torna real para você. Não é? E quando aquilo vai se tornando real, esse metabolismo espiritual que vai acontecendo, é a palavra que vai nos mudando. E como aqui fala, como realmente é a palavra de Deus, não de homens. Não de homens. Né? Então aqui, Senhor Jesus, realmente Paulo aqui estava ajudando muitos irmãos lá em Tessalônica. Irmãos, é isso aí, eu não queria delongar, queria ouvir um pouco os irmãos também. Né? Qual a tua experiência nesse sentido? Qual a tua experiência, né, com respeito ao que Deus tem falado para nós, a direção que Deus nos tem dado, as experiências, ao provar a fé numa esfera superior, desenvolvida, como tem sido a sua experiência? Né? Esse momento aqui não é só para quem está aqui na frente falar, é para os irmãos também falarem. Né? Ontem o Toninho compartilhou a experiência, muito rico, irmão. Gostei muito de ouvir a tua experiência ontem. E nós temos experiências, né? Então, em cima de tudo isso, irmãos, nós vamos nos tornando coparticipantes da natureza divina. Agora, qual a tua experiência que tem te ajudado a chegar nisso? Que tem te conduzido a isso? Fala para nós também. Né? Hoje, como a reunião é para o Senhor, fala para o Senhor o que a palavra dele tem feito na sua vida. Amém?